Seção 2. Das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Artigo 61, vetado. Artigo 61-A. Nas áreas de preservação permanente, é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Parágrafo 1º. Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo do curso de águas naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 2º. Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 3º. Para os imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em área de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 4º. Para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais, que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. Inciso 1, vetado. E inciso 2. Nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 e o máximo de 100 metros, contados da borda da calha do leito regular. Parágrafo 5º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente, no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Parágrafo 6º. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de: Inciso 1. 5 metros para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal. Inciso 2. 8 metros para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais. Inciso 3. 15 metros para imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais. E inciso 4. 30 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 7º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado de largura mínima de: Inciso 1. 30 metros para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais. E
Inciso 2. 50 metros para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 8º. Será considerada para os fins do disposto no caput e nos parágrafos 1º a 7º a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008. Parágrafo 9º. A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem a mitigação dos eventuais impactos. Parágrafo 10º. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água por meio de adoção de boas práticas agronômicas. Parágrafo 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA, previsto nesta lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. Parágrafo 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agro-silvio-pastores, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades independentemente das determinações contidas no caput e nos parágrafos 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. Parágrafo 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita isolada ou conjuntamente pelos seguintes métodos. Inciso 1. Condução de regeneração natural de espécies nativas. Inciso 2. Plantio de espécies nativas. Inciso 3. Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. Inciso 4. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas, com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso 5 do caput do artigo 3º. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. Parágrafo 15. A partir da data da publicação desta lei e até o término do prazo de adesão ao PRA, de que trata o parágrafo 2º do artigo 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. Parágrafo 16. As áreas de preservação permanente, localizadas em imóveis inseridos nos limites de unidades de conservação de proteção integral, criadas por ato do poder público, até a data de publicação desta lei, não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos parágrafos 1º a 15,
ressalvado que dispuser o plano de manejo elaborado e aprovado, de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do CISNAMA, nos termos do que dispuser o regulamento do chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas. Parágrafo 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput e nos parágrafos 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Parágrafo 18, vetado. Artigo 61b. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agrosilvopastores nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei, somadas todas as áreas de preservação permanente do imóvel, não ultrapassará. Inciso 1. 10% da área total do imóvel para imóveis rurais com área de até 2 módulos fiscais. Inciso 2. 20% da área total do imóvel para imóveis rurais com área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais. Inciso 3, vetado. Artigo 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais, observará as exigências estabelecidas no artigo 61-A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Artigo 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público, que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à medida provisória número 2166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Artigo 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos 5, 8, 9 e 10 do artigo 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agrosilvopastores, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 1º. O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para a vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa, perene ou de ciclo longo. Parágrafo 2º. A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água
indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural. Parágrafo 3º. Admite-se nas áreas de preservação permanente, previstas nos inciso 8 do artigo 4º, dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agrossilvopastores, ressalvadas as situações de risco de vida. Artigo 64. Na REOB-S dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Parágrafo 1º. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. Parágrafo 2º. O estudo técnico mencionado no parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada. Inciso 2. Especificação dos sistemas de saneamento básico. Inciso 3. Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações. Inciso 4. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 5. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso. Inciso 6. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. E, inciso 7. Garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. Artigo 65. Na REOB-E dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Parágrafo 1º. O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos. Inciso 1. A caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área. Inciso 2. A identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área. Inciso 3. A especificação e avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos. Inciso 4. A identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. Inciso 5. A especificação da ocupação consolidada existente na área. Inciso 6.
A identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como risco geotécnico. Inciso 7. A indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da área de preservação permanente, com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 8. A avaliação dos riscos ambientais. Inciso 9. A comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização. E, inciso 10. A demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos d'água quando couber. Parágrafo 2º. Para fins de regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado. Parágrafo 3º. Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não identificável de que trata o parágrafo 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros de ato de tombamento. Seção 3. Das áreas consolidadas em área de reserva legal. Artigo 66. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Recompor a reserva legal. Inciso 2. Permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal. Inciso 3. Compensar a reserva legal. Parágrafo 1º. A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 2º. A recomposição de que trata o inciso 1 do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMA e ser concluída em até 20 anos, abrangendo a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 3º. A recomposição de que trata o inciso 1 do caput poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional. Inciso 2. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Parágrafo 4º. Os proprietários ou possuidores do imóvel que optarem por recompor a reserva legal na forma dos parágrafos 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica nos termos desta lei. Parágrafo 5º. A compensação de que trata o inciso 3 do caput deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante: Inciso 1. Aquisição de cota de reserva ambiental, CRA. Inciso 2. Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Inciso 3.
doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Inciso 4. Cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida em regeneração ou recomposição, desde que localizada no mesmo bioma. Parágrafo 6º. As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do parágrafo 5º deverão: inciso 1. Ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser recompensada. Inciso 2. Estar localizadas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada. Inciso 3. Se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. Parágrafo 7º. A definição de áreas prioritárias de que trata o parágrafo 6º buscará favorecer, entre outros, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçados. Parágrafo 8º. Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 3 do caput poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural que não detém reserva legal em extensão suficiente ao órgão público responsável pela unidade de conservação de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público a ser criada ou pendente de regularização fundiária. Parágrafo 9º. As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Artigo 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais e que possuam um remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Artigo 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Parágrafo 1º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registro de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção e por todos os outros meios de prova em direito admitidos. Parágrafo 2º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais na Amazônia Legal e seus herdeiros necessários que possuam índice de reserva legal maior que 50% de cobertura florestal e não realizaram a supressão da vegetação nos percentuais previstos pela legislação em vigor, à época poderão utilizar áreas excedentes de reserva legal, também para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental,
CEPRA e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Capítulo 14. Disposições complementares e finais. Artigo 69. São obrigados a registro no órgão federal competente do CISNAMA os estabelecimentos comerciais responsáveis pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que as adquirirem. Parágrafo 1º. A licença para o porte e uso de motosserras será renovada a cada 2 anos. Parágrafo 2. Os fabricantes de motosserras são obrigados a imprimir, em local visível do equipamento, numeração cuja sequência será encaminhada ao órgão federal competente do CISNAMA e constará nas correspondentes notas fiscais. Artigo 70. Além do disposto nesta lei, e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da natureza, na forma da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal poderá: inciso 1. Proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia nessas áreas o corte de outras espécies. Inciso 2. Declarar qualquer árvore imune de corte por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes. Inciso 3. Estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos florestais. Artigo 71. A União, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará o Inventário Florestal Nacional para subsidiar a análise da existência e qualidade das florestas do país em imóveis privados e terras públicas. Parágrafo único. A União estabelecerá critérios e mecanismos para uniformizar a coleta, a manutenção e a atualização das informações do Inventário Florestal Nacional. Artigo 72. Para efeitos desta lei, a atividade de silvicultura, quando realizada em área apta ao uso alternativo do solo, é equiparada à atividade agrícola nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola. Artigo 73. Os órgãos centrais e executores do CISNAMA criarão e implementarão, com a participação dos órgãos estaduais, indicadores de sustentabilidade a serem publicados semestralmente, com vistas em aferir a evolução dos componentes do sistema abrangidos por disposições desta lei. Artigo 74. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, de que trata o artigo 20b da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela medida provisória número 2216-37, de 31 de agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária ou florestal
produzidos em países que não observem normas e padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pela legislação brasileira. Artigo 75. Os PRAs, instituídos pela União, Estados e Distrito Federal, deverão incluir mecanismo que permita o acompanhamento de sua implementação, considerando os objetivos e metas nacionais para florestas, especialmente a implementação dos instrumentos previstos nesta lei, a adesão cadastral dos proprietários e possuidores de imóvel rural, a evolução da regularização das propriedades e posses rurais, o grau de regularidade do uso de matéria-prima florestal e o controle e prevenção de incêndios florestais. Artigo 76, vetado. Artigo 77, vetado. Artigo 78. O artigo 9º-A da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1. Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Inciso 2. Objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. Inciso 4. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4º. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel, no registro de imóveis competentes. Inciso 1. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. Inciso 2. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7º. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas pelo efeito desta lei como de servidão ambiental. Artigo 78-A. Após 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo será prorrogado
em observância aos novos prazos de que trata o parágrafo 3º do artigo 29. Artigo 78b, vetado. Artigo 79. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 9b e 9c. Artigo 9b. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1º. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 dias. Parágrafo 2º. A servidão ambiental perpétua equivale para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, a reserva particular ou patrimônio natural RPPN, definida no artigo 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário de entidade pública ou privada que tenha conservação ambiental como fim social. Artigo 9c. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. O contrato referido no caput deve conter no mínimo os seguintes itens. Inciso 1. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. Inciso 2. O objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. Inciso 4. Os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. Inciso 5. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. Inciso 6. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias em caso de ser descumprido. Parágrafo 2º. São deveres do proprietário do imóvel servente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Manter a área sob servidão ambiental. Inciso 2. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Inciso 3. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Inciso 4. Defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3º. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Documentar as características ambientais da propriedade. Inciso 2. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. Inciso 3. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. Inciso 4. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão. Inciso 5. Defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 80.
A alínea D do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, sob regime de servidão ambiental. Artigo 81. O caput do artigo 35 da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 35. A conservação em imóvel rural ou urbano da vegetação primária ou da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica cumpre função social e é de interesse público, podendo, a critério do proprietário, as áreas sujeitas à restrição de que trata esta lei ser computadas para efeito da reserva legal e seu excedente utilizado para fins de compensação ambiental ou instituição de cota de reserva ambiental, CRA. Artigo 82. São a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios autorizados a instituir, adaptar ou reformar, no prazo de 6 meses, no âmbito do CISNAMA, instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução desta lei. Parágrafo único. As instituições referidas no caput poderão credenciar, mediante edital de seleção pública, profissionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso 5 do artigo 3º, nos termos de regulamento baixado por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 83. Revogam-se as leis números 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e suas alterações posteriores, e a medida provisória número 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Artigo 84. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.